preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. É interessante que a Bíblia não foi escrita nessa divisão que nós conhecemos aqui. Esses subtítulos, eles existem apenas para nos ajudar a entender a ideia, mas esse era um assunto só. Jesus foi falando aqui, neste sermão, que ele vai trazendo para os seus discípulos, e ele começa lá, falando sobre a questão do tesouro, e dizendo, olha, que a gente não deve ficar preocupado em ajuntar coisas neste mundo, porque a gente ajunta, trabalha, junta, mas de repente o ladrão pode vir e roubar tudo. Talvez você já tenha até tido essa experiência de alguma vez ter sido roubado, ou mesmo ter suas coisas furtadas. Isso traz um desânimo muito grande. Eu já passei por isso, nós passamos por isso. E é muito frustrante passar por uma situação assim. Então Jesus diz, olha, vocês não fiquem preocupados, né, de ajuntarem aqui nesta terra tesouros. Isso é importante a gente entender, que Deus está falando para nós, Jesus está dizendo para nós, não precisamos colocar o nosso coração nessas coisas. Não que elas não sejam boas, muito pelo contrário, nos ajudam inclusive a sustentar a obra de Deus, mas o nosso coração não pode estar nessas coisas. E Jesus faz uma ressalva importante, ele diz, olha, porque aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Eu acho essa frase de Jesus uma frase que precisa nos levar a refletir em muitas coisas. Aonde nós temos colocado o nosso coração, o que nós mais amamos. Tem gente que, por exemplo, ama tanto o carro, que fica limpando o carro 24 horas por dia. Não é? Cuidar do carro é importante? Claro que é. Mas aqui Jesus está dizendo não de cuidado, está dizendo de amor, de coração. Às vezes a profissão. As pessoas amam tanto o que faz, que acaba dedicando a sua vida muito além das coisas, de outras coisas. E às vezes além da família. Acaba dedicando tanto tempo ao trabalho, que esquece da família, da esposa, dos filhos. E às vezes justifica isso dizendo, não, eu preciso ganhar melhor, eu quero dar um padrão de vida melhor para a minha família. Sim, isso é lícito, mas Jesus diz, cuidado, porque se o seu coração estiver nisso, você vai ter problemas. E aí ele vai seguindo, quando ele diz, olha, ninguém pode servir a dois senhores. É muito importante esta palavra, senhores, porque se você se dedicar a um, você vai desprezar o outro. Se você se dedicar a este, você vai desprezar a este. Então Jesus diz, não dá para você servir a Deus e ao mesmo tempo servir às riquezas, ao dinheiro. Veja que Jesus não está condenando o dinheiro, ele está condenando o senhorio do dinheiro na nossa vida. E ele dá a riqueza ao dinheiro um status de senhor. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo disse, com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão. Então, onde começa o governo de Deus na nossa vida? No reconhecimento do senhorio. Quem é o Senhor? Quem está governando a nossa vida? O nosso trabalho, o nosso dinheiro, o nosso eu, as coisas deste mundo. Aonde nós estamos colocando os nossos olhos nesta última hora? Então isso deve chamar a nossa atenção. E Jesus ele termina dizendo de um dos assuntos mais conhecidos no dia de hoje, sobre a ansiedade, que gera a depressão, que é o mal do século, a ansiedade. E ele diz, olha, não andeis ansiosos, porque tudo isso que nós vimos, tudo isso que ele falou nos versículos anteriores, causa muita ansiedade.
Olha, não fica preocupado em comer, o que você vai vestir. Não fique preocupado com essas coisas, porque Deus conhece e Ele sabe de tudo que nós precisamos. E Ele diz, olha, se existe uma busca que tem que fazer parte da nossa vida, não é a busca pelas coisas deste mundo, mas é a busca do reino de Deus e a sua justiça. Se você tem que buscar alguma coisa, você tem que correr atrás de alguma coisa, corra atrás, busque o reino de Deus, o governo dele na sua vida. E todas estas coisas que nós tanto nos preocupamos, que é normal da nossa vida, da nossa humanidade, é normal nos preocuparmos com todas essas coisas, mas esta palavra de Jesus é para tirar este peso do nosso coração, desta preocupação, e diz, olha, busque o reino de Deus, busque servir a Deus, ame a Deus de todo o teu coração, sirva o teu próximo, e todas as outras coisas, todas estas coisas, vos serão acrescentadas. É acréscimo. Jesus fala de principal e fala do acessório. E ele diz que se nós tivermos o principal, o acessório virá junto. O que é o acessório? É tudo aquilo que a gente precisa. Qual é o principal? Buscar ao Senhor. É o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E ele termina dizendo, não fica preocupado com o amanhã. Aí ele tocou, né? Tocou na ferida. A preocupação com amanhã. Como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser a nossa economia? Ano de eleição, meu Deus, o que vai acontecer? Ai, e agora? Como será? Como será? Como será o amanhã? Não sei. Eu não sei como será o amanhã. E eu não tenho fé hoje para o que vier amanhã. Quando ele diz que nós não devemos nos preocupar com o amanhã, porque o amanhã trará as suas preocupações, significa que o Senhor nos dá uma medida de fé para vencermos hoje. Hoje. Amanhã, a cada manhã, a Bíblia diz que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam nas nossas vidas, e as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, destruídos por este mundo, pela angústia, pelo medo, pelo fracasso, pela decepção, essas coisas. É isso que destrói a vida da gente. Então as misericórdias do Senhor, o seu cuidado, o seu amor e a sua provisão, a cada manhã elas se renovam. É maravilhoso. Deus não trabalha com pacotes, né? Um pacote para o ano inteiro, não, é cada manhã se renova. Por quê? Porque eu não tenho fé para resolver um problema que vai acontecer na terça-feira. Eu fico pensando no problema da terça, mas hoje eu não tenho fé para resolver aquele problema. Mas quando chegar a terça-feira, Deus me dará a medida de fé para vencer. Porque Ele diz, cada dia vão ter os seus problemas. Cada dia teremos as preocupações. Então não se preocupe com o amanhã. É difícil dizer sobre isso, quando nosso temperamento às vezes é muito como o meu, é agitado. Às vezes a ansiedade tenta nos atacar e roubar de nós a paz. Porque quando Jesus fala isso, Ele não está dizendo a nível de salvação, está dizendo a nível de paz, de shalom, que nós tanto precisamos, em tempos tão difíceis como estamos vivendo. Isso é fé, queridos. É pela fé, ofertar a Deus, dar ao Senhor as primícias daquilo que nós recebemos, ofertar para a obra de Deus, tudo isso é fé. Nós não fazemos isso mecanicamente. Se a gente parar para pensar um pouquinho, é capaz de você não ofertar. Se nós dermos vazão para a razão, provavelmente nós não ofertaremos ou não
daremos o nosso dízimo, porque a gente vai dizer, não, vai faltar, o tempo está difícil, a situação é assim, é assim. E o fato de nós ofertarmos ao Senhor, em obediência à palavra, nós estamos declarando que o nosso foco, o nosso tesouro, não é o dinheiro. O nosso tesouro é o Senhor. Ele é o nosso maior tesouro. E queridos, se nós perdemos este foco que é o Senhor, nós vamos enfrentar uma angústia muito grande, uma ansiedade muito grande no nosso coração. Então, nesta manhã, entenda isso. Este ato de você, este ato de fé e de adoração, quando você oferta ao Senhor, daquilo que Ele mesmo tem te dado, você está declarando a sua fé, de que Ele é o teu Yahvé Jirê. O som ficou esquisito. Yahvé Jirê, o Deus provedor. Ele é o Yahvé Jirê, ou seja, Ele provê cada uma das nossas necessidades. E como nós sabemos, Deus é um Deus econômico, Ele não tem uma solução para cada problema nosso. Ele tem uma solução para todos os nossos problemas: Jesus. Então, quando fala que Ele é Yahvé Jirê, porque Ele proveu, isso aconteceu lá com Abraão, Ele proveu o cordeiro. Quem é o cordeiro? Jesus. Não é? Então, em Jesus, nós temos a solução de todas as nossas necessidades. Amém, queridos? Então, guarde o teu coração. Guarde o teu coração. E quando Jesus fala que Deus ama quem dá com alegria, porque nós só conseguimos dar com alegria e não por constrangimento. Eu fico constrangido, o pessoal está dando ali, eu tenho que dar também. Não é assim que Deus, porque isso para Deus não vale. O que vale é um coração de gratidão. O Senhor cuida de nós, o Senhor cuida de você. Então, nós estamos falando muito de fé, o fato de ofertar é um ato de adoração e fé, de que Ele vai suprir cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. Portanto, não andeis ansiosos por coisa alguma. Amém? Então nós vamos ofertar ao Senhor nesta manhã, com esse coração. E eu quero orar, e antes de você ofertar, você vai trazer o seu coração diante de Deus. E se você percebe que o seu coração está perdendo o foco, que sem perceber você está correndo atrás, em primeiro lugar, de outras coisas, conversa com o Senhor, alinha o teu coração, e Ele vai trazer a bênção na sua vida. Feche os seus olhos, por favor. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, porque a tua palavra, ela é a verdade, que a tua palavra nos ensina, e quando ouvimos a tua palavra e praticamos a tua palavra, nós vivemos paz, nós temos paz, temos shalom, e esse shalom é esta ausência de conflitos em todas as áreas da nossa vida. Nós temos a consciência, Senhor, de que nós somos incapazes de administrar a nossa vida por nós mesmos. Nós não temos condição. Nós dependemos única e exclusivamente do Senhor. É de Ti que vem a nossa força, é de Ti que vem o nosso sustento, é de Ti que vem a nossa proteção, a nossa provisão. Tudo vem de Ti, e tudo volta para Ti, em entrega, em adoração. E nesta manhã, Senhor, nós queremos trazer a Ti o fruto do nosso trabalho. Alguns estarão trazendo os seus dízimos, outros as ofertas, presencialmente ou pelo Pix, não importa. O que importa para Ti é a atitude do coração. Ache em nós, Senhor, coração de adoradores. Ache em nós corações que amam o Senhor. Ache em nós corações onde o Senhor é o maior tesouro.
Tira do nosso coração toda preocupação. Tira do nosso coração toda ansiedade. Nós queremos viver nesta vida confiando em Ti, sabendo que a cada dia o Senhor proverá o recurso necessário para podermos suprir as necessidades, em todas as áreas. Senhor, nós pedimos-Te perdão muitas vezes pela ansiedade no nosso coração. Perdão, Senhor, porque às vezes corremos atrás de tantas coisas que nós julgamos que trará segurança para a nossa vida, mas isso é mentira. A segurança verdadeira só vem de Ti. Nada, Senhor, deste mundo é inabalável, só o Senhor é inabalável. E nós sabemos que nesta última hora, tudo aquilo que é abalável está sendo abalado, para apenas que aquilo que for inabalável permaneça. Nós queremos firmar a nossa fé em Ti, Senhor, nesta manhã. Tu és a rocha, o rochedo da nossa salvação. Em Ti está toda a provisão, para o nosso espírito, para a nossa alma nos relacionamentos, e para o nosso físico, que é a saúde, e para as nossas finanças, para o nosso trabalho, tudo, para o ministério, tudo, Senhor, procede de Ti. Toda provisão procede de Ti. Dá-nos a graça para vivermos nesta dimensão, porque diz a Tua palavra, o justo viverá pela fé. E nós queremos declarar a nossa fé a Ti. Receba, Senhor, todas as ofertas, os dízimos, que serão lançados, depositados em conta. Receba, Senhor, e derrama sobre o Teu povo, bênção sem medida. Abra as janelas dos céus, e traz a Tua bênção na área que cada um mais necessita, e nós cuidaremos de dar somente a Ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Amém e amém. Aleluia. Se você trouxe a sua oferta presencial, ou quem vai fazer o depósito, fiquem à vontade. Se você trouxe a oferta de amor também, você pode colocar do lado ali. Não, pode ser no próprio lugar, está o envelope. Aleluia.
Aleluia, Senhor. Te entronizamos nessa manhã. Tu és, Senhor, a razão de estarmos aqui. Obrigado, Espírito Santo, por conduzir todas as coisas. Nós te louvamos porque o Senhor nos trouxe nessa manhã na tua casa, para sermos cheios da tua presença, para nos derramarmos diante de ti. E, Senhor, com todo o nosso coração, nessa manhã nós oferecemos, como essa canção que nós estávamos ouvindo, oferecemos, Deus, as nossas vidas a ti, diante do teu trono, porque tu és digno. Nessa manhã, Deus, nós fechamos os nossos olhos físicos e abrimos os olhos do nosso coração para te entregar mais uma vez as nossas vidas, a nossa oferta, o nosso coração, os nossos dias, os nossos pensamentos. Senhor, fala conosco nessa manhã através da tua palavra. Eu sei que o Senhor escolheu cada um de nós para estarmos aqui, para sermos tocados por ti, transformados. E nós, Senhor, abrimos verdadeiramente os nossos corações a ti, para o mover da tua presença, da tua palavra, da tua glória. E nós rendemos, Senhor, a ti todo louvor, toda adoração. Você pode declarar a Ele o quanto você o ama, o quanto Ele é importante para você. Deus, tu és o primeiro lugar nas nossas vidas e no nosso coração. Não existe nada melhor, Deus, do que nós possamos fazer, além de te adorar e dizer obrigado, obrigado pela vida, obrigado, Senhor, pela salvação, obrigado pela cruz. Nesse culto de ceia nós queremos derramar, Senhor, a oferta do nosso coração em gratidão a ti e dizer que verdadeiramente, Deus, tu és o dono e o Senhor das nossas vidas, das nossas histórias, dos nossos destinos, dos nossos dias, porque, Deus, nós tentamos ter o controle muitas vezes das coisas, mas, Senhor, nós percebemos e sabemos que o controle está somente nas tuas mãos, e é o Senhor quem determina os nossos dias e os nossos passos, e nós nos rendemos à tua vontade, nos rendemos a ti, Senhor, somente a ti, em nome de Jesus. Aleluia. Pode colocar. E hoje nós vamos meditar nessa manhã num assunto muito lindo da palavra. Jesus não desiste de você. Aleluia, Jesus não desiste de mim, não desiste de você, Jesus não desiste de nós. E vamos ao texto da palavra, vamos juntos concentrar as nossas mentes. E eu vou pedir, se você conseguir, você não andar, tentar, se precisar no banheiro, segurar, ficar quieto no seu lugar, porque nessa manhã o Senhor vai operar algo tremendo dentro de nós, dentro dos nossos corações. João 21, de 1 a 22. Evangelho de João, capítulo 21. Vamos lá. Uma leitura um pouquinho extensa, mas vamos nos dedicar. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, eles estavam juntos, Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco,
mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas? Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era aquele que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Prestaram bem atenção no texto? Então nós vamos lá. Primeiro nós vamos conhecer um pouquinho sobre Pedro. Pode colocar, Glau, por favor, a segunda imagem. Nós vamos conhecer um pouquinho desse cara fantástico chamado Pedrão, né? Todo mundo conhece o Pedrão. E de todos os personagens da Bíblia, nós vemos que não há ninguém mais parecido conosco do que Pedro. Quando nós olhamos no espelho, nós vemos Pedro. Ele é um símbolo da humanidade. O que eu quero dizer isso? Vamos ver um pouquinho sobre esse camarada aí, o Pedrão. Ele é como um pêndulo que oscila entre altos e baixos, entre avanços e recuos, entre escaladas e quedas. Pedro, ele é contraditório. Ora, ele é sólido como a rocha, e ora é vulnerável como o pó. Ele é capaz de declarações tão firmes como: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E em seguida, ele é um instrumento de Satanás para afastar Jesus da cruz. Ele é dotado de uma fé robusta em andar sobre as águas, só que também naufragar na sua própria incredulidade. Ele é capaz de dizer: Jesus, por ti darei a minha vida. E em seguida, nega Jesus 3 vezes. Não sei se há em você, em mim com certeza, mas eu creio que em todos, alguma semelhança com Pedrão.
uma hora nós estamos cantando de alegria e outra hora nós estamos chorando de tristeza. Uma hora eu quero fazer tudo na igreja, quero me envolver na introdução, na rede de crianças, no louvor, entro em 7 ministérios, o número perfeito. Outra hora cansei, me estressei, briguei, não quero fazer mais nada na igreja. Uma hora com uma fé inabalável para orar por alguém, e outra hora com uma fé completamente limitada para orar por mim mesmo. Uma hora quer Jesus a qualquer preço e chora e se rende. Outra hora, por um preço muito barato, nega Jesus. Há alguma semelhança aqui? Ou é só eu? Então vamos lá. Agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre a trajetória de Pedro. E essa palavra, o Espírito Santo vai injetar essa fé dentro de nós, essa fé que nós temos ouvido e temos sido guiados pelo Espírito Santo a aprender sobre fé. Nessa manhã o Espírito Santo vai injetar essa fé dentro de nós, para cumprirmos a tua vontade. Então vamos ver agora a trajetória de Pedro durante a crucificação. Bom, Pedro nega Jesus 3 vezes. Vamos lá, viaja comigo aí na palavra. Na casa do sumo sacerdote, fazendo blasfêmias que não conhecia Jesus. O galo canta e Pedro recebe aquele olhar de quem? Quem que olhou para Pedro? Jesus. Aí ele chora amargamente e vai para casa. E Jesus é cuspido e esbofeteado. De repente, Pedro some com medo dos judeus, enquanto Jesus está sofrendo a morte de cruz. Passa o sábado, Pedro trancado, morrendo de medo, acovardado. Domingo, as mulheres vão ao sepulcro e quando chegam no sepulcro, há uma surpresa. Marcos 16, 6 e 7. Não precisa nem projetar que eu vou ler aqui. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Ele está indo adiante de vocês lá para Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Olha só que interessante. Interessante é o recado de Jesus pelo anjo com uma palavra específica para um deles. Quem foi? Pedro. Falou aqui, né? Olha só, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Que interessante, por que esse cuidado especial de Jesus com Pedro? Sabe por quê? Porque aquele que sonda os corações sabia que Pedro estava tão derrotado, estava tão quebrado, tão fracassado, que não se sentia nem mais digno de ser um discípulo. Mas Jesus não desistiu de Pedro. E assim somos nós, muitas vezes derrotados. Não sei como você entrou hoje, se hoje nós abríssemos aqui o púlpito e desse o microfone e falasse, vem aqui, hoje nós vamos passar o domingo todo aqui na igreja, e eu quero que cada um fale como você saiu de casa hoje. Como foram os seus sentimentos? O que você fez antes de vir para a casa do Senhor? Talvez você chegou aqui derrotado como Pedro, se sentindo fracassado, derrotado pelo pecado, pelas circunstâncias da vida, mas graças a Deus que eu e você chegamos aqui, para ouvir essa palavra que Ele, Jesus, não desiste de nós. E o Senhor te escolheu, na sua soberania, o Senhor te escolheu hoje, que dia é hoje? 6 de fevereiro de 2022, já estava escrito lá que a Marli, que o Josias, que a Sônia, que a Liliane estariam sentados para ouvir essa palavra, que Ele não desiste de nós. Aleluia, não é demais? Ele é soberano.
Agora, vamos imaginar Pedro recebendo esse recado. Olha só, pode ir ao próximo. Esse aí, por favor. Pedro, Jesus mandou dizer para você, pensem aqui Pedrão recebendo esse recado. Pedrão, Jesus mandou dizer para vocês que ele quer encontrar vocês na Galileia. Só que tem um recado aí para você, Pedro. Você não pode faltar. Ele falou o seu nome. Imagina a cabeça desse homem. Quantos pensamentos, quantas angústias, onde ele já tinha desistido de ser um discípulo de Jesus. Meu Deus, ele falou meu nome? Falou. Ele falou que é para todos irem para Galileia e falou, e diga a Pedro. Imagine agora a caminhada desses homens de Jerusalém até a Galileia, mais ou menos 100 quilômetros a pé. Imagina o desespero e a angústia de Pedro pensando no encontro com Jesus na Galileia. Se fosse eu e você, hoje aqui na nossa era, acho que ia tomar uma caixa de Rivotril, ia fazer alguma coisa, ia fazendo uma videochamada com uma terapeuta, andando e falando, olha, aconteceu tudo isso, neguei Jesus, aconteceu tudo isso, falei para ele que eu ia dar minha vida por ele, que eu ia fazer isso, que eu ia fazer aquilo, e agora ele quer falar conosco e falou o meu nome em específico. Agora lascou. Aí, o que ele faz? Eles chegam na Galileia. Quando eles chegam na Galileia, Jesus não estava presente naquele momento. E aí, Pedrão toma uma decisão. Ele fala lá, deixa eu ver aqui no versículo 3. O que ele falou? Vou pescar. Já ouviram aquela expressão? Está estressado? Vai pescar. De repente, hoje você vai sair daqui e vai pescar. Não sei, né? O tempo está feio. Mas, assim como Pedro, nós, muitas vezes, vamos pescar. Porque já desistimos e queremos voltar à velha vida, somente trabalhar e dizer, acabou para mim, não tem mais jeito, eu não consigo, servir a Jesus é muito difícil, a caminhada é muito árdua, o caminho é muito estreito, e eu já neguei Jesus 1, 2, 3, 4, 5, porque negar a Jesus cada vez que cometemos um pecado, cada vez que falhamos, nós estamos negando a Jesus novamente. Você, de repente, como Pedro, pode já ter se sentido assim, eu já neguei a Jesus muitas vezes, e para mim não há mais solução, então agora eu vou assim no culto, só por ir, mas eu vou voltar aos meus estudos, vou só me preocupar com o meu trabalho, não quero mais saber de nada, porque Jesus, ele já deve com certeza ter desistido de mim. E aí vamos ver, ele era muito intenso, vai pensando aí na sua vida que eu vou pensando na minha. Ele era líder, e aí os outros, quando ele falou que ia pescar, os outros falaram o quê? Vou também. Ele era um influenciador. E quantos peixes eles pegaram? Nada. Nada. Aí o dia amanhece. Agora vocês imaginem as conversas desses homens durante aquela madrugada, né, se sentindo derrotados, com medo, porque Jesus tinha falado que ia encontrar com eles. Cadê Jesus que eles não tinham visto ainda? Estavam pescando, desesperado, não pegava nem uma manjubinha. E estava ali naquele sofrimento, naquela angústia. E de repente, o dia amanhece. A Bíblia diz ali, versículo 4, ao amanhecer, Jesus estava na praia. Mas os discípulos não o reconheceram. Um pouquinho mais para frente, fala que a distância era cerca de 90 metros. Então, quem é bom aqui de 90 metros, qual que é a distância mais ou menos daqui do púlpito? Alguém tem ideia? 90 metros? 25 até ao final. Olha só, 90 metros, mais ou menos, então dá quase 4 disso aqui. Então, vocês acham que Jesus chamou como eles? Filhos. Jesus gritou, porque imagina, 90 metros para alcançar aqueles homens, e Jesus gritou, chamando eles de
Perdão, gente. Eu ainda estou com resquício do Covid, então eu estou com muita tosse. Falei para os pastores ontem, me ajudem em oração, porque eu estou tossindo muito quando eu estou dando aula, mas o Senhor é bom e vai me ajudar para terminar. Então, com certeza, eles ficaram ali desesperados e Jesus chama eles de filhos. E aí nós vemos na Bíblia somente uma mulher que Jesus chama de filha. Mulher, somente uma mulher. Quem foi? A mulher hemorrágica. E isso eu estou dizendo para comparar que o estado da mulher hemorrágica era um estado de dor, de machucada, de sem esperança, totalmente quebrada e exatamente do jeito que esses homens estavam se sentindo naquele momento. Completamente fracassados, completamente destruídos e ainda sem pegar nenhum peixe. Mas a boa notícia é que Jesus, mesmo que nós falhemos, mesmo que nós façamos, mesmo que nós falemos coisas que não agradam o Senhor, mesmo que hoje, antes de chegar aqui no culto, você tenha pecado diante do Senhor, antes de entrar aqui no templo, Jesus ainda olha nos nossos olhos e nos chama de filhos. Filho, filha. Imagina ouvir isso em voz audível, Jesus nos chamando de filhos e filhas. Não, Ricardo, mas você não sabe o que eu fiz essa semana para você me dizer que Jesus está olhando para mim e me chamando de filho. Não sei, eu não quero saber. Mas eu quero dizer que o amor incondicional de Deus, a graça maravilhosa e as misericórdias do Senhor, hoje Ele olha para você sim e diz, filho e filha. Aí Jesus pergunta sobre o que comer. Nós vemos ali, continuando no texto, que ele fala, filhos, vocês têm algo para comer? Por que Jesus pergunta isso? Do nada, devia de repente esperar eles chegarem ali junto, depois falar, tem alguma coisa para comer? Porque Jesus, ele fez isso para criar uma ponte de contato, para trazer eles para perto, para amaciar o coração deles, para dizer que estava tudo bem, que eles não precisavam temer, que eles não precisavam ter medo. Então Jesus cria essa ponte de contato para atrair o coração deles. E é assim, Jesus ele é estratégico e de alguma maneira ele nos encontra. Todos nós aqui que um dia recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, de alguma maneira Jesus nos encontrou. E nós que já recebemos a Jesus e de repente acontece alguma coisa, um pecado, Jesus é estratégico e de alguma maneira Ele nos encontra. A Marília está aí, a amiga da Jana? Levanta a mão, fica de pé, por favor. Quem não conhece a Marília, ali está a Marília. Ela veio no meu coração para contar porque a Jana, para quem sabe, trabalhava um tempo atrás numa padaria na parte dos recursos humanos e lá conheceu a Marília. Então Jesus, muito estratégico, usou só o trabalho da Jana para colocar ela dentro da padaria e ela pregou para muitas pessoas e a Marília é uma das pessoas que a Jana pregou, convidou, tem participado das células e ela já tem vindo aqui uns 2 meses. Mais, uns 3 meses, talvez mais. Aqui já aceitou a Jesus e ela disse para Jana que ela quer se batizar. Jesus, ele é estratégico. Mas a Jana foi trabalhar porque a gente estava precisando de dinheiro. A Jana foi trabalhar porque ela estava com saudade da profissão. Não, a Jana foi na padaria só porque Jesus queria alcançar a Marília. E ela ficou lá 1 ano e meio para alcançar a Marília. E outros também, que em nome de Jesus vai frutificar. Eu estou dando o exemplo dela, que é um exemplo vivo, que está aqui hoje na nossa frente. E agora quer se batizar.
Pode sentar. Vamos aplaudir o Senhor para Jesus, que é estratégico e que tem todo o poder. Aleluia. Bom, aí continuando no texto, Jesus manda lançar as redes à direita ou à esquerda? À direita. Por quê? Porque Jesus, na sua soberania, conhece os cardumes, conhece o fundo do mar, conhece tudo, assim como Jesus conhece o meu e o seu coração, como Jesus conhece os meus e os seus pensamentos, como Jesus conhece as minhas e as suas intenções, como Jesus conhece as minhas e as suas motivações. Jesus manda eles jogarem para o lado direito, porque já tinha visto lá 153 peixes que eles iriam pegar. E aí, eu quero dizer, não adianta esconder nada de Jesus. Tudo que eu estou falando para vocês é para mim primeiro. Não adianta, se você hoje chegou aqui na igreja e a motivação do seu coração era mostrar a sua roupa nova. Se você chegou aqui na igreja porque a motivação do seu coração era cantar aqui no altar ou era pregar, se a motivação do seu coração era para dar um abraço em alguém porque estava com saudade, até aí tudo bem. Se a motivação do seu coração era qualquer uma. Ou se você chegou na igreja aqui, e aí, de repente, uma pessoa não te viu, não te cumprimentou, e você olha de baixo para cima e faz aquele julgamento, e aí entra, Jesus já conheceu esses pensamentos. Porque a Bíblia diz, no Salmo 139, Senhor, Tu me sondaste e me conheces, Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, não havendo ainda alguma palavra na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. O Senhor conhece seu coração, não adianta você esconder e nem eu, porque Ele sabe de todas as coisas. E aí, continuando, Jesus, em sua soberania, ordena os melhores peixes, 153. E aí, João diz, Pedro, é Jesus, ele chegou. E aí, é essa foto. O que aconteceu? Pedro, muito intenso, o que ele faz? Pula na água. E ele nada 100 metros, imagina essa nadada, com o coração acelerado, ao mesmo tempo querendo ver Jesus, ao mesmo tempo com medo do que ia acontecer, do que Jesus ia falar, pensando naquela palavra que Jesus falou, vão encontrar todos na Galileia, e diga a Pedro, e Pedro nadando ali, pensando, batendo forte, sem saber o que viria para frente, e aí ele chega e Jesus está ali com o braseiro aceso, com pão e peixe. E aí começam os 4 porquês. Vamos ver os 4 porquês. Por que Jesus levou Pedro ao mar da Galileia? Jesus já tinha, a Bíblia diz aqui, está falando que ele já tinha aparecido 2 vezes para eles. Essa era a 3ª vez, porque ainda não tinha acontecido a restauração de Pedro. Jesus está levando Pedro de volta à mesma geografia aonde ele foi chamado para o ministério, para dizer a ele, Pedro, onde eu o chamei, ali mesmo te restaurarei. E da mesma forma, se você, meu irmão, minha irmã, se você foi humilhado, se você se sentiu derrotado dentro da sua casa, é ali mesmo que Jesus vai te honrar. Se foi no seu trabalho que você teve alguma derrota, é ali mesmo no seu trabalho que o Senhor vai te levantar e vai te dar a vitória. Se você foi colocado de lado na escola por seus amigos, é ali mesmo que o Senhor vai te dar novos amigos, porque o Senhor nos leva à geografia para dizer, onde eu o chamei, ali eu te restaurarei. Esse é o primeiro porquê. O segundo porquê do braseiro, como nós vimos ali? Porque quando Pedro nega Jesus, eu não sei se vocês observaram esse detalhe, mas ele estava no fogo, aquecendo-se, a Bíblia diz, quando ele nega Jesus. E Jesus estava dizendo, sabe o que para ele? Filho, nesse mesmo cenário de lembranças, onde você ficou derrotado, você será levantado.
na mesma geografia das lembranças do fracasso, será a geografia da sua cura. Pedro, lembra que você me negou ali e você estava se aquecendo no fogo? Hoje você está aqui perto do braseiro, nessa mesma cena, para eu te restaurar. Na mesma cena das lembranças onde Pedro caiu, será a mesma cena onde ele vai se levantar. Na mesma cena de lembranças que ele negou a Jesus, vai ser a mesma cena onde ele vai confessar Jesus novamente. Sabe por quê? Porque Romanos 5, capítulo 20, 21 diz: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, vamos dizer juntos bem alto, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu não sei, meus irmãos, quantas vezes vocês já caíram no mesmo pecado. Todos nós temos aqui um espinho na carne, que vira e mexe, a gente cai naquele. De repente o seu é a ira, de repente o seu é a mentira, de repente o seu é o pecado da língua, de repente o seu é a pornografia, de repente o seu é a gula, de repente o seu é algum vício. Mas eu quero dizer que onde o pecado abundou, superabundou a graça. E não importa quantas vezes você pecou, Jesus está aqui nessa manhã para dizer: eu não desisto de você. E ouvir isso de Jesus, quer mais o que, meu irmão? Minha irmã? Ele não desiste de nós. Agora, continuando o texto, Pedro era o cara da ação, né? Quando Jesus pede para trazer alguns peixes, a Bíblia diz, eu não vou ficar lendo todos os versículos de novo, mas vamos ver o 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Então, ele mesmo vai lá, quando Jesus falou, ele já era aquele cara impulsivo, ativo, e ele mesmo já resolveu esse negócio. Jesus o chama para comer e há um silêncio, diz a Bíblia. Ninguém tinha coragem de perguntar para ele. Vamos ver o versículo. Venham comer o 12. Nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Nenhum deles tinha coragem de fazer essa pergunta, porque não era comum ver alguém ressuscitasse, mesmo que era o Senhor. Então, eles se amedrontaram, se calaram ali. Agora vamos ver o terceiro porquê. Vamos ler o versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Olha esse mais do que estes. Por que Jesus pergunta isso para Pedro? Porque outrora, há um tempo atrás, Pedrão tinha dito assim, que quando o caldo fervesse, quando Jesus sofresse, quando o negócio esquentasse, ele disse: Jesus, eu nunca te abandonarei. Jesus, por ti darei a minha vida. Então, isso está lá em Mateus e em João. Então, Pedro, ele sempre quis dar a entender que ele era o top, que ele era o melhor de todos os discípulos, que ele nunca ia negar, que por Jesus ele daria a vida dele. Então Jesus faz essa pergunta: você me ama mais do que estes? Porque Jesus queria saber se ele continuava pensando dessa maneira, que ele era melhor do que os outros. E sabe por que Jesus fez essa pergunta? Porque Jesus, naquele momento de restauração, de encontro com Pedro, Jesus estava colocando Pedro no seu devido lugar. Agora eu te pergunto, sabe, você já viu aquele tipo de pessoa que diz: não tem mais ninguém quebrantado do que eu nessa igreja? Você já viu como eu choro? Eu choro em todos os louvores, nos meus devocionais eu choro demais, e coloca lá no Instagram, no Facebook, choro todos os dias,
e coloca ainda um versículo para maquiar o pecado, a motivação do coração. Não tem ninguém, de repente você nunca falou isso, mas já pensou? Não tem ninguém mais obediente do que eu. Tudo que os pastores pedem eu faço à risca. Não tem ninguém mais fiel do que eu. Sabe o que Jesus está dizendo? Que não há, meus irmãos, cura e restauração maquiando o pecado. Pecado é pecado, tem que ser dito o nome do pecado. Se eu sentir inveja, é inveja mesmo. Se eu sentir ciúmes, é ciúmes. Se eu tive uma vontade por pornografia, eu fui tentado nessa área. Se eu falei mal de alguém, é fofoca mesmo, minha língua. Pecado tem que ser dado nome para o pecado. E isso nós temos, combinamos isso, já aconteceu já. Deus sentiu inveja e eu com a minha esposa, a gente confessa um para o outro. Meu amor, senti inveja de tal pessoa, ora comigo. E aí nós oramos. Senti alguma coisa estranha, tive algum sonho estranho, vamos orar juntos. Pecado é pecado, não adianta maquiar. É preciso ser desnudado primeiro, para depois ser revestido de Cristo. É preciso reconhecer, se dobrar e se colocar em nosso lugar de rendição, para então sermos restaurados. Por isso Jesus faz essa pergunta para Pedro, para sondar se ele ainda continuava pensando com essa mente prepotente de que ele era o melhor, de que ele era o mais obediente, de que ele era aquele que daria vida. Jesus queria colocar ele no lugar dele, e só assim viria a restauração. E aí Pedro responde a primeira pergunta, que o amava. Aí Jesus faz de novo a segunda pergunta, só que eu penso que essa segunda pergunta é mais profunda do que a primeira ainda, porque agora ele não compara com ninguém, ele só pergunta, Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E vem a terceira pergunta, e Pedrão fica triste. Olha o que diz lá, no 17. Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez. Você me ama? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que te amo. Agora vem o quarto porquê. Por que Jesus perguntou 3 vezes a Pedro se ele o amava? Sabe por quê? Porque Jesus queria que Pedro retornasse àquele cenário onde ele estava sendo aquecido, onde ele o negou 3 vezes. Jesus estava dizendo para ele e dando a Pedro uma chance, uma nova chance a cada vez que ele negou, uma nova oportunidade de confessá-lo de novo, para mostrar a Pedro que para cada fracasso dele, a graça é suficiente para colocá-lo de pé de novo. Por isso Jesus pergunta 3 vezes, porque 3 vezes ele negou, e Jesus estava demonstrando para ele, que para cada fracasso há uma porção de graça, vindo da parte do Senhor para nós, porque a Bíblia diz, eu não sei se você, meu irmão, já prometeu para o Senhor, disse, Senhor, essa é a última vez que eu peco, essa é a última vez que eu acesso pornografia, essa é a última vez que eu minto, essa é a última vez que eu vou julgar o meu irmão, Senhor me ajuda, essa é a última vez, e você cai de novo, aí você promete, você fracassa de novo, aí você promete, você fracassa de novo, e aí a Bíblia diz em Lamentações, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Em 2 Coríntios diz, a minha graça te basta,
porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 1 João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra de Deus diz em 1 João que nós temos um advogado junto ao Pai. Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Salmo 86, pois tu, Senhor, é bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Então, meu irmão, nessa manhã, eu quero que você seja chacoalhado. Se você é desse tipo de pessoa que eu sou, e aí promete e fracassa, o Senhor quer dizer que para cada fraqueza há uma porção de graça que nos restaura, que nos perdoa e nos coloca em pé novamente. Aleluia! Aleluia, aleluia! Glória, Senhor, a Ti, por Tua graça, por Teu perdão incomparável. Então aqui estão os 4 porquês. A Galileia, porque Jesus queria que ele retornasse à geografia. O braseiro, porque Jesus queria que ele retornasse àquele cenário específico onde ele o negou. Quando Jesus pergunta mais do que os outros, porque Jesus queria colocar Pedro no seu devido lugar. E porque Jesus pergunta 3 vezes, porque para cada fracasso há uma porção de graça. Agora nós vemos, pode ir o próximo, por favor. Pedro é um novo homem. Que restauração, que coisa impressionante que Jesus fez e faz com cada um de nós. Aquele homem acovardado, com medo dos judeus, agora é cheio do Espírito Santo e se levanta para pregar com poder e autoridade. Atos 3, 14 e 15 diz, mas vós negastes o santo e o justo, quando Pedro está dizendo, e pediste que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Aquele homem acovardado, meus irmãos, volta para o cenáculo com mais de 120 pessoas e aguarda a promessa do Pai, que é o derramamento do Espírito Santo. Aquele homem acovardado que negou Jesus 3 vezes, agora impõe as mãos sobre os enfermos e eles são curados. Aquele homem acovardado agora não tem medo de açoites, não tem medo de prisões, não tem medo da morte, porque ele foi restaurado por aquele que não desiste de nós. E da mesma forma, acontece conosco. O Senhor faz isso, nos perdoa, nos restaura, nos coloca de pé e nos faz homens e mulheres revestidos do poder e da autoridade, cheios do Espírito Santo para andarmos sem culpa, sem sentimentos de fracasso, porque não somos nós, é Ele em nós, é Ele em nós, é Ele em nós. E Jesus estava restaurando ali também não só a vida de Pedro, mas o ministério de Pedro, como nós vimos aqui, onde Jesus o leva a fazer as coisas. E eu quero dizer para vocês aqui, se tem alguém aqui nesse templo, nessa manhã, que abandonou o ministério, que abriu mão de algo que você fazia para o Senhor, essa é a manhã da sua ressurreição e de voltar a trabalhar para o Senhor. Foram tantas as circunstâncias. Você pode dizer, Ricardo, mas você não sabe o que aconteceu comigo para eu ter parado de servir, aqui na igreja ou em outra.
Eu estou muito ferido, muito fracassado, muito machucado, mas o Senhor que restaurou Pedro naquela praia, à beira daquele braseiro, é o mesmo que está aqui nessa manhã para dizer que a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Meus irmãos, a igreja precisa de mãos, a igreja precisa de obreiros. Hoje eu estava pensando nisso, hoje de manhã foi tão legal aqui, uma movimentação às 7h30, porque estava tendo reunião da rede de crianças lá embaixo, estava tendo a reunião do Dorcas, o pessoal do louvor estava ensaiando, eu estava dando aula de inglês, estava o pessoal da intercessão lá embaixo, logo no domingo, todo mundo trabalhando, todo mundo voltado com o mesmo coração, com o foco para o reino, com o foco para o Senhor. E eu quero dizer, meu irmão, levante do seu banco, venha trabalhar para o Senhor, pare de ficar parado, porque é assim que se move, é assim que nós nos movemos, e a cada vez que trabalhamos, somos cheios do Espírito Santo. Pare de dar desculpas nessa manhã, pare de dizer eu não posso, eu não consigo, eu estou fracassado. Levante-se da cadeira e venha trabalhar para o Senhor, meu irmão. Eu, quando era solteiro, eu passava o final de semana inteiro na igreja, de sexta a domingo. Eu só ia embora para dormir e tomar banho, e era apaixonado por isso, me envolvi, era no louvor, era na dança, era no teatro, era não sei mais aonde, eu estava em tudo quanto é ministério, e eu fazia tudo, e eu saía com os amigos, eu ia dormir 5 horas da manhã, e já ia para o culto de manhã, e eu ficava naquele fogo. Mas eu não estou dizendo para vocês que vocês têm que fazer isso. De repente se concentra em um ministério só. Eu senti nessa parte falar algo mais específico sobre isso, quando Jesus restaura o ministério de Pedro e levanta ele desse fracasso e faz dele esse homem cheio do Espírito Santo para pregar às pessoas. Eu senti de dizer nessa manhã, meu irmão, levante-se, vamos trabalhar para o Senhor. Imagine se cada um aqui estiver fazendo uma coisa para Deus aqui na igreja. Se você tem tempo de se envolver em tudo, glória a Deus, mas você não pode perder o foco. Agora, se você não tem tempo, se dedica a uma coisa, tem tantos ministérios que ainda não existem nessa igreja, que de repente queima dentro do seu coração, e você nunca começou. De repente o presídio, de repente visitas em hospitais, de repente para pessoas de droga, de repente para a prostituição, de repente para a área do ensino, de repente você quer o louvor, de repente você quer dar aula, de repente você quer ir para a área da intercessão, de repente quer ajudar na sala das crianças. Mas eu quero dizer, levante-se, ore nessa manhã durante a ceia, e se dobre aqui e diga: Senhor, usa a minha vida. Eu me sentia fracassado, mas hoje é o dia da minha restauração. Se você tem essa vontade, tem um ministério que não tem na igreja, marque uma hora com o pastor Alexandre. Pastor, eu tenho esse projeto, meu coração queima pelas prostitutas, deixa eu começar esse ministério. E aí eles vão orar, eles vão dar as estratégias, mas vamos, meus irmãos, trabalhar para encher essa casa de pessoas novas, rendidas ao poder de Jesus Cristo de Nazaré. Fique esse chacoalhão nessa manhã do Espírito Santo. No momento da ceia e do louvor, se dobre e fala: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? E venha, porque a igreja precisa de obreiros. Agora Jesus, já vamos encerrar, bate um papo mais sério com Pedro. Agora ele já está restauradinho, já está bonitinho. Agora ele vai ouvir uma coisa que lascou o resto dos dias dele. Jesus fala para ele lá, no versículo 18, que quando ele era mais jovem, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Jesus ali não estava dizendo assim: Pedrão, quando você ficar velho, você não vai comprar uma casa aqui na beira do mar da Galileia, não. Você vai ser crucificado. Estava dizendo para ele: estende as suas mãos. Jesus estava falando para ele o tipo de morte que ele sofreria. Ao invés da sua aposentadoria, Pedrão,
você vai sofrer por mim. E aí eu fico pensando, vocês já imaginaram se a gente soubesse o dia da nossa morte? É uma bênção não saber, não é? Vocês imaginam a ansiedade? Agora falta 30 dias. Deixa eu fazer uma lista de tudo que eu quero comer. Agora falta uma semana. Nossa, eu tenho que visitar os parentes lá do Nordeste, eu despedir. Agora falta um dia. É essa noite, falta 2 horas. E se você soubesse a causa da sua morte? Desse pastor que eu ouvi para preparar essa ministração, foi muito interessante. A causa da nossa morte. Você sabe que você vai morrer de acidente. Eu nunca mais andava de carro. Você sabe que a sua morte vai ser dormindo. Acho que eu passava o resto dos meus dias acordado. Medo de morrer dormindo. Você vai morrer de tiro. Eu não saía mais de casa, nunca mais. Pandemia pro resto da vida, isolamento. Agora vocês imaginem Pedro. Imagine o que Pedro ficou pensando pelo resto da vida dele. Só que não há nenhum relato sobre a tristeza de Pedro, sobre o que ele haveria de sofrer. 1 Pedro 1, 14 e 15 diz: sabendo que brevemente, Pedro dizendo, hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado, mas também eu procurarei em toda ocasião, depois da minha morte, tenhais lembranças eternas. O que Pedro está dizendo aqui em 1 Pedro? Ele está dizendo, sabendo que brevemente eu vou deixar aqui o meu corpo, como o Senhor já me revelou, mas eu procurarei em toda ocasião, em toda oportunidade, como nós falamos aqui, para você se levantar nessa manhã e vir trabalhar para Deus, e pregar o Evangelho lá fora, e ser lembrado, para quando você morrer, você ser lembrado pelas coisas que você trabalhou e fez para o Senhor. Eu lembro aqui do testemunho, todo mundo acho que conhece o pastor Larry Titles, e ele, numa festa de aniversário de não sei quantos anos de aniversário de ministério, lá na casa dele em Dallas, fizeram várias homenagens, várias coisas para honrar o pastor Larry, e ninguém falou sobre as pregações do Larry, que eram maravilhosas. Não houve uma menção sobre os bons livros do Larry, mas estavam na casa. Presidiários que o Larry tinha ganhado para Jesus e discipulado estavam naquele dia. Pessoas que o Larry tinha sentado, tomado café e discipulado. Gente de lá de trás que Larry tinha pregado o Evangelho. Então Pedro estava dizendo isso, sabe, para falar o quê? Que Roma pode até me matar, mas não vai colocar um fim no meu ministério. Roma pode até calar a minha voz, mas não vai calar o Evangelho de Jesus Cristo. Roma pode até me silenciar, mas a voz do Espírito Santo continuará ecoando ao longo dos séculos e eternamente, porque essa é a palavra de Deus. Ela é imutável, insubstituível, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, e nós, meus irmãos, eu e você, se não formos arrebatados, vamos morrer, e aí seremos lembrados, mas a palavra de Deus e o Evangelho continuarão ecoando por todas as gerações, pelos séculos dos séculos, e é isso que Pedro estava dizendo aqui. Então, esmiuçando esse texto, para a gente entender muito bem tudo que Jesus estava conversando com Pedro. E para finalizar, imagine se fôssemos nós, pastores, que tivéssemos que disciplinar Pedro. O que será que nós faríamos com Pedro? Eu acho que a gente daria 1 ano de banco. Pensa aí, Leilinha, aqui, que se você fosse pastora. Camarada negou, fez tudo essas porqueiras, 1 ano de banco na igreja, de repente falaria para eles, 3 anos de seminário, tá? Antes de você voltar a pregar, 5 vezes você tem que ler a Bíblia inteira, e você tem que ler 10 livros sobre pecado e arrependimento, e você também tem que memorizar 100 versículos sobre pecado e arrependimento. Só depois disso você vai começar a pregar.
Olha o que Jesus falou para ele: você me ama? Se você me ama, você está apto a apacentar as minhas ovelhas. Porque Ele não desiste de nós. E o último ponto, vou chamar o pastor, se ele puder vir tocar, por gentileza. Deu para vocês entenderem tudo desse texto? Pedro continua dizendo, quando Jesus diz para ele, segue-me. Vamos no versículo 21. Quando Pedro o viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Aí Jesus responde, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. O que Jesus estava deixando para nós hoje? Pare de bisbilhotar a vida dos outros. Pare de olhar para o ministério dos outros. Pare de se comparar com os outros. Pare de invejar o projeto e o sonho do outro. Se você durante essa ministração ficou o tempo inteiro pensando, puxa, fulano não está aqui hoje. Tinha que ouvir tudo isso. Ou se você ficou pensando, fala Jesus com a pessoa aqui do lado. Ele precisa, marido, mulher, pai, filho. Ai, como essa palavra foi preciosa. Obrigado, Jesus, porque hoje ele vai ser transformado, ela vai ser transformada. Se passou esse pensamento pela sua cabeça, meu irmão, eu vou ter que começar a pregar tudo de novo. Porque Jesus está dizendo, o negócio é com você. Segue-me. O negócio não é com a pessoa do lado e nem com a que faltou. É com você. Segue-me. Segue-me. Pode ir próximo. Segue-me. Porque eu não desisto de você jamais. E nessa manhã de ceia, eu vou pedir para eles cantarem a canção que estava cantando, que já tinha vindo no meu coração, e eles começaram, e o irmão tocar. Vem o Senhor, minha vida, oferecer como oferta de amor e sacrifício. E eu quero nessa manhã que você fique bem à vontade. Se durante essa música você tiver vontade de se ajoelhar no seu lugar, faça. Se você tiver vontade de vir para o altar, venha. Se você quiser ficar sentado, fique. Mas eu só peço que você se mantenha, você e o Senhor, em silêncio. E nessa posição de arrependimento, de tudo que nós falamos, de reconhecer o seu lugar, de repente o lance de trabalhar aqui na igreja, que você abandonou o ministério e quer trabalhar para o Senhor. Não sei, tantos pontos nós falamos aqui, mas eu quero que você agora se coloque diante do Senhor, porque Ele está dizendo para você, o negócio é com você, filho, filha. Vem e segue-me. Feche os seus olhos.